e o Corinthians foi eliminado da Libertadores. Olá pessoal, Renan na área, mais um vídeo do Papo Cabeça aí comigo, Leonardo Bonassa, e hoje a gente vai falar um pouquinho aí da Libertadores. O Timão tá fora, o Verdão tá classificado e tem muito mais. Então deixa o like, já se inscreve aí no canal para acompanhar a gente, não esquece de compartilhar e bora falar então das notícias. Bonassa, vamos começar então falando do Corinthians? Bora, vamos! Bora, então o Corinthians jogou ontem com o Independente Del Valle e deu 3-0 pro Del Valle lá em Equador, né? E aí os gols foram marcados pelo Royos, marcou 2 gols e teve lei do ex, o Sornosa marcou o terceiro gol. Cara, eu achei que o Corinthians ele não entrou de fato como se fosse um jogo decisivo, parece que entrou ali como se fosse uma rodada de Campeonato Paulista. Achei que faltou um pouco ali de vontade dos jogadores, né? Não sei se já entraram meio derrotados. O que você achou disso aí? Faltou sim, Renan. Entraram realmente tirando o pé. Não deu muito certo não a estratégia do Lucha. E acabaram que tomaram, foi um baile lá do Del Valle. Eles mal finalizaram, tiveram pouca posse. E o Cássio deu uma declaração polêmica aí, né, Renan? Exatamente, o Cássio disse aí, ó, abre aspas pra ele. Agora você vê quem é jogador para o nível do Corinthians. Então ele acrescentou, né, continuou aí falando, ele falou, não podemos achar que é uma coisa normal, porque não é normal o Corinthians ser eliminado na primeira fase. A cobrança vai vir e temos que aceitar, porque não conseguimos classificar, temos que respeitar a crítica. Mas penso que tem muita coisa pela frente ainda. Então, Renan, agora com esse resultado aí, o Corinthians estacionou em terceiro, não consegue mais passar de fase da Libertadores, mas ainda tem a última rodada contra o Liverpool do Uruguai, e os dois estão com a mesma pontuação, confronto direto ali na Neoquímica. Quem ganhar, ou se o Corinthians conseguir o empate por ter mais saldo de gol, classifica para a Sul-Americana como aquele prêmio de consolação. Exatamente, e o Corinthians, que aí ele vem, né, de uma vitória contra o Liverpool lá no Uruguai por 3-0, apesar do Liverpool ter ganhado também no Uruguai do próprio Del Valle, mas eu acredito aí no favoritismo do Corinthians, jogar em casa, apoio da torcida, um empate já basta, o Corinthians está com 4 pontos, o Liverpool com 4 pontos, os dois estão eliminados da Libertadores, mas pode ainda pensar em ir para uma Sul-Americana, já entra ali na fase do mata-mata, e tem chances aí também de conquistar o título. E para tristeza de uns e alegrias de outros, o Verdão ganhou de virada e está classificado na Libertadores. O Barcelona até deu um susto, saiu ali com 2-0, mas o time foi pro vestiário, o Abel fez a magia dele e o Palmeiras está classificado. 4-2, gols de Gustavo Gomes, um golaço do Piquerez, gol também do Arthur, que está jogando muito bem com a camisa alviverde, e gol do Hendrick para fechar aí a virada do Palmeiras. Pois é, Renan, o Palmeiras tomou um pequeno susto em casa para o Barcelona, foi pro vestiário 2-0, como você disse, o Abel fez mágica no vestiário, até alguns jogadores chegaram a comentar isso, ele fez algumas mudanças e o time simplesmente embalou, como todo mundo já imaginava, o Palmeiras não teve muita dificuldade, teve mais finalização, teve mais posse, e que partidaça também do Arthur, mais uma também, pelo amor de Deus, que jogador, e classifica tranquilamente agora a próxima fase. Exatamente. O Palmeiras acertou em cheio aí com o Arthur, né? E agora o Palmeiras, por incrível que pareça, não tá em primeiro no grupo dele, é o Bolívar com 12 pontos, mas o Palmeiras tá ali também com 12 pontos, tá em segundo lugar. Acredito até que vá classificar em primeiro, né? Depende aí um pouquinho aí da próxima rodada. Mas acredito que o Palmeiras não vai ter dificuldade, é o Bolívar em casa, o Palmeiras não perde em casa há mais de 30 jogos, então realmente é um fator que faz diferença. E o Hendrick voltou a marcar gol e bateu uma meta aí que o Real Madrid tinha imposto, 5 gols em 2023, então tá pintando um dinheirinho aí no cofre alviverde, 13 milhões de reais na cotação atual, dinheirinho bom aí, né? Não que o Palmeiras esteja precisando, mas um dinheirinho aí que já ajuda talvez uma nova contratação, né? Manter o Abel, dar umas luvas aí para ele para afastar a CBF. E teve mais brasileiros ficando triste aí nessa noite, né? De ontem, que no caso foi o Santos. O Santástico não jogou, mas foi eliminado da Sul-Americana. O Audax italiano venceu o Blooming por 2-1 na Bolívia, deixou o Peixe sem chances de classificação para as oitavas de final. Então tá eliminado, mais pressão aí para cima do Oder Helma. A diretoria tá dizendo que vai bancar,
mas é bem difícil a situação. É complicado mesmo manter, Renan, até porque o Santos está numa fase em praticamente tudo que disputa. O bom que agora a torcida pode comemorar é que só tem o brasileiro para focar e vamos para cima, né? Pode pintar um Rogério Ceni aí no Santos, será? Será? E outro brasileiro que também jogou ontem, Renan, foi o Internacional. Foi lá no estádio do Nacional do Uruguai e acabou empatado em 1-1. Foi um jogo bem equilibrado entre os dois melhores times do grupo. Os gols foram de Bruno Damiani e de Alan Patrick. O Inter teve mais posse, o Nacional teve mais finalizações. Foi aquele jogo bem disputado. Mas nem tudo é para ficar triste, torcedor do Internacional. Dizem que está muito próximo de ser anunciado. Éner Valencia, o destaque da Copa do Mundo, vai vir pintar aqui em Porto Alegre. Olha só, hein? Notícia quentinha aí em primeira mão, então. Reforço importantíssimo aí pro Inter para a sequência da temporada, né? O Inter que tá bem encaminhado ali na Libertadores, mas ainda não pode comemorar, vai depender muito. Hoje joga o Independente contra o Metropolitanos, né? O Inter tá com 9 pontos em primeiro, o Nacional em segundo com 8, e aí o Independente tá com 7. O Metropolitanos perdeu todos os jogos. Se o Independente ganhar, vai a 10, o Inter fica em segundo, dependendo só de si para se classificar. Agora, se dá uma zebra aí e o Metropolitanos ganhar, o Inter já fica ali bem encaminhado mesmo, né? Resultado de ontem, o empate realmente foi muito bom pro Inter, né? Empatar contra o Nacional, que é uma equipe forte fora de casa, é um resultado muito bom. O Inter ainda saiu ganhando, tomou empate já mais perto do fim da partida. E agora fica então a boa notícia aí, Éner Valencia podendo chegar aí nos próximos dias aí pro Internacional. E aí, Renan, o último brasileiro que jogou ontem foi o Fluminense. Foi até a Argentina enfrentar o River Plate e foi um jogo bem quente, viu? Acabou com o resultado de 2-0 para o River Plate, com gols de Lucas Beltrán e Ezequiel Barco. Foi aquele jogo que o Diniz gosta, teve bastante posse de bola, mas quem teve praticamente todas as chances do jogo foi o River Plate. Foram 23 finalizações do River contra só 7 do Flu, mas o que ficou marcado foi o caso de racismo que teve antes do jogo e que até o Felipe Melo teve alguma hora que ele fez uma comemoração de galinha ali para obedecer a torcida do River Plate e que acabou sendo caso de polícia. Rapaz, infelizmente, né, mais uma vez aí a gente vindo falar desse tema triste, né? Então, da mesma forma que teve solidariedade aí pro Vini Júnior, tem que ter aqui também, né, no futebol local. Não adianta a gente apontar o dedo pros espanhóis, sendo que aqui na América a gente tá sofrendo isso, né? Tudo bem que não foram brasileiros que cometeram, foram os argentinos, mas a gente não pode aceitar isso, né? Tem que ter a mesma força que foi movida no caso do Vini Júnior, tem que ser, não é o primeiro, vários casos aí na Libertadores, né? Infelizmente, e tem que ser combatido urgente, né? Tem que ter punição, portões fechados, enfim, seja o que for, e principalmente prisão para quem tá cometendo, né? E para finalizar a noite, os dois Atléticos ganharam, o Paranaense e o Mineiro, e os dois estão bem encaminhados para classificação. Atlético Paranaense, inclusive, já classificou, né? Tá com 10 pontos. O Atlético Mineiro tá com 9, e aí segue Libertad com 6 e Alianza Lima com 4. Então o Atlético Mineiro, ele só depende de si aí, um empatezinho, ele classifica aí para a próxima fase. Então a gente vai ficando por aqui, rapaziada. Não esqueça de se inscrever, ajuda muito a gente aí, comenta. Quando vocês comentam, o YouTube entende que é interessante o conteúdo, divulga para mais gente. Deixa o like, compartilha aí e forte abraço. Até o próximo vídeo, falou!